A terceira etapa no processo de vendas aqui é a qualificação. Dentro da qualificação eu tenho o segundo filtro, né, que eu quero entender, né, se esse prospect ou se esse lead, ele de fato tem interesse em comprar meu produto, né? Aqui eu uso uma estratégia de BUNT. O que é o BUNT? Budget, autoridade, necessidade, tempo. Então, no processo de qualificação, geralmente a equipe de vendas ela vai entrar em contato com o cliente e vai perguntar, vai fazer algumas perguntas, né? Por exemplo, você tem dinheiro para comprar o que você está buscando? É você que assina o contrato ou você que vai assinar esse pedido? Você efetivamente tem necessidade desse produto ou pode ser outro? Ou você está buscando, você está tentando avaliar mercado? E o tempo, né? Em quanto tempo? Imagina o seguinte, eu tenho dinheiro, sou eu que assino, eu ainda não tenho o que eu estou buscando, mas eu enxerguei de fato um potencial, né? Mas daqui 2 anos, né? Então, quando acontece isso, eu trago esse lead aqui para uma agenda futura. Quando estiver mais perto do tempo de contratar, a gente volta a conversar e eu trago isso, a gente volta a falar sobre o assunto, né? Às vezes a gente enche o funil de vendas com oportunidades que estão muito distantes e o vendedor acaba se concentrando em oportunidades que não vão sair agora, acaba incomodando o cliente e deixa uma visão para o gestor, uma visão ilusória de que a pipeline está cheia ali, que a gente tem muitas negociações para sair, mas na verdade o tempo dele aqui atrás, ele já falou que não é, né? Ou ele fala que não tem dinheiro, mas que ele gostaria, né? Então, negociar com pessoas que efetivamente têm fit, têm match, estão no tempo de compra. Quando a qualificação entra em contato com o cliente e executa o BUNT, a gente faz o segundo filtro. Essas duas etapas do funil, né? A primeira etapa de atração, né? Que a gente vai minerar no mercado os potenciais. Essa segunda etapa, ela chama-se de pré-venda. Pré-venda, né? Essas duas etapas do funil, que é o que deixa a bola redonda para o vendedor de fato entrar e marcar o gol. Vou trocar o giz aqui. Entrar e de fato marcar o gol. Quando a gente está falando, às vezes o vendedor faz tudo, né? Às vezes o vendedor cuida de toda a operação aqui, mas quando a gente divide esse processo, esse cara de enriquecimento, ele tem uma profissão, que é o LDR, que é o Lead Develop Representative, que é o responsável por enriquecer esses dados. Ah, então tem metodologia, tem uma profissão aqui atrelada a esse estágio. E quando eu falo de qualificação, eu tenho dois termos, né? Se é um lead que vem de outbound, esse cara aqui é um BDR, Business Develop Representative. O trabalho desse cara é um pouco mais pesado, né? Para ele conseguir conexão na qualificação, ele pode usar algumas técnicas, né? A primeira técnica que ele pode usar é o cold mail, que são e-mails frios, né? E-mail de tentar o primeiro acesso, o primeiro contato ali, né? Um exemplo de cold mail é, por exemplo, olá, fulano de tal, tudo bem? Eu vi que a sua empresa atendo várias empresas no mesmo segmento que a sua, já consegui ajudar elas nisso, queria marcar um horário com você, então, cold mail, tá? A outra forma são cold call. Cold call. Tem o mesmo perfil do cold mail, mas é por ligação. Então, o BDR ele entra em contato a partir de ligações frias e tenta dizer para aquele prospect, né, para esse prospect do outbound, esse prospect do outbound,
tenta dizer para ele que, de alguma forma, a gente consegue prestar um serviço da nossa empresa para ele. Tá? Essas técnicas aqui têm como objetivo levantar a necessidade, né, estimular a necessidade do cliente, mas também preparar, entender se ele tem dinheiro, quem que é autoridade e tempo. Né? Ele tenta organizar de forma e levar uma comunicação onde ele pode mostrar as implicações dele não ter a solução que você está vendendo. Existe uma técnica aqui ainda, que na verdade essa técnica pode ser distribuída em todo o funil, que é o spin. Eu vou colocar para o lado de cá, né? O spin selling. Que ele vai tratar, por exemplo, uma forma de perguntas onde você levanta um diagnóstico e cria uma demanda para esse cliente. Então, quando eu falo de S, é situação. Então, por exemplo, como que é a situação do seu departamento de compras? Né? A situação, ela, né, simulando a resposta do cliente, ou melhor, como que a situação do seu departamento de vendas? Eu tenho uma equipe, ela gerencia pelo Excel, ela registra as informações no Excel e é por ali que eu monitoro. E aí eu trago uma outra pergunta. Legal, mas isso causa algum problema para você? Sim, causa um problema, porque eu nem sempre sei se o Excel está atualizado, eu não sei se ele fez um contato, como eu não consigo ver os e-mails que ele trocou, então eu não consigo medir efetivamente o que esse vendedor está fazendo. E o I de implicação. Né? Isso implica que quando o vendedor sai, eu acabo perdendo a gestão dessa carteira porque ele leva o Excel junto com ele. Né? E a necessidade. Você acha que resolver esse problema é uma necessidade latente? Se sim, né? Você já pensou em destinar um orçamento para isso? Você é autoridade, você que assina esse contrato, a gente já entendeu que tem uma necessidade e o tempo. Né? Quanto antes a gente fizer isso, melhor. Concorda? Concordo. Então, esse processo aqui eu acabo qualificando o cliente para preparar ele para uma reunião comercial. Vou apagar aqui um pedaço do meu conteúdo. Apagar o spin, bunch e agenda. Legal. Quando esse processo de qualificação vem do inbound, tem um outro cara aqui que chama SDR. O SDR é especialista em fazer diagnóstico, assim como o BDR. O BDR tem um outro papel que ele vai fazer abordagem fria, mas o SDR ele vai fazer perguntas para o lead que entrou com relação à empresa dele, com relação às necessidades. Então aqui mais uma vez ele vai usar o bunch para fazer isso. Né? Vai usar o bunch para fazer isso e qualificar. Às vezes tem leads que entram que servem para diversos setores da empresa, então esse SDR vai fazer essas perguntas de qualificação. Tá? Bunch, então, budget, autoridade, necessidade e tempo.